Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Enrolação. Eu sou a professora Beth e hoje nós teremos aqui a nossa segunda aula dessa série de aulas sobre frações. Veremos os 4 tipos de frações existentes, tá? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que vocês também possam continuar assistindo essa série aqui, tá? Então vamos à nossa aula de hoje, tipos de frações. O primeiro tipo são as frações próprias, são aquelas que acontecem a seguinte situação: o numerador ele é menor que o denominador. Aqui nessa figura nós temos o todo dividido em 4 partes. Então o meu denominador será 4. Dessas 4 partes aqui, quantas foram consideradas? 3 partes, correto? O 3 é o meu numerador, ou seja, o meu numerador é menor que o meu denominador. Então, nesse caso, é uma situação de fração própria, ok? O segundo tipo, a fração imprópria, onde o numerador é maior que o denominador. Nessa figura, nós temos ela dividido em 3 partes, tá? O todo foi dividido em 3 partes, tanto essa como essa. E quantas partes foram consideradas? Na primeira figura foram consideradas 3 partes. E na segunda, quantas partes? 2 partes. Então, eu vou somar, tá? E quando eu tenho os denominadores iguais, eu repito. E soma os numeradores, 3 mais 2, 5. Ou seja, nesse caso, o meu numerador é maior que o denominador, caso de fração imprópria. O terceiro tipo, a fração aparente. O meu todo, que foi dividido em 4 partes, e foram consideradas 4 partes, mais o meu todo, considerado 4 partes, que foram divididas em 4 partes, e foram considerados 4. O que eu vou fazer? Tenho os denominadores iguais, eu repito, e somo os numeradores. 4 mais 4 vai dar 8. Daí aqui eu tenho 8 dividido por 4, vai dar 2. Eu tenho um inteiro. Então, por isso que fala que a fração aparente, na realidade, não é uma fração, tá? Parece, mas não é. E agora nós vamos para frações equivalentes, que é o 4º tipo de fração que existe. Vamos ver aqui, nós temos retângulos aqui, tá? Vamos considerar que esses retângulos são barras de chocolate. Nessa primeira barra aqui, eu dividi o chocolate em 2 partes. 2 é o meu denominador. Quantas partes que foram consideradas? Foi considerada uma parte, um meio. Nesse segundo retângulo aqui, ou seja, nessa segunda barra de chocolate, eu já peguei e já dividi em 4 partes. E quantas foram consideradas? 2 partes. No terceiro retângulo, ou seja, na terceira barra de chocolates, eu peguei e dividi em 8 partes. E quantas foram consideradas? Foram consideradas 4. Agora, repare que as frações 1/2, 2/4, 4/8 representam a mesma parte do retângulo, a mesma parte da barra de chocolate. Ou seja, representa a mesma quantidade, a mesma parte do todo, porque foram divididos em partes iguais, tá? É o que chamamos de fração equivalentes, pois são frações que têm o valor igual, porque foram divididos em partes iguais. Porque vamos supor que eu pergunte para uma amiga, eu vou dividir meu chocolate com você, e o que você prefere? Que eu divida meu chocolate em 4 partes e te dê 2? Ou que eu divida meu chocolate em 8 partes e te dê 4? Tanto faz, a mesma parte de chocolate que eu vou dar para ela vai ser do mesmo tamanho, vai ser equivalente, tá?
Duas frações, elas são equivalentes ao multiplicarmos o numerador e o denominador de uma delas por um mesmo número natural diferente de zero e obtemos outra fração. Por exemplo, se eu pegar 1/3 e multiplicar tanto... porque dividir é multiplicar. Multiplicar por 2, meu numerador, e o meu denominador por 2... gente, eu tô com divisão na cabeça. Multiplicar por 2, eu vou ter 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. É a mesma coisa, é equivalente. Porque é a mesma coisa que eu fazer isso, olha. Eu tenho uma barra de chocolate aqui e divido em 3. Considero uma parte. Se eu pegar essa mesma barra e dividir em 6, olha aqui, ó. Peguei a mesma parte e vou dividir em 6. 6 partes iguais. E vou considerar quantas? 2 partes. As partes vão ser iguais, tá? Vão ser equivalentes. Se eu pegar 2/4 e multiplicar por 4, 2 vezes 4, 8. 4 vezes 4, 16. Elas também serão equivalentes. Se eu pegar essas partes consideradas, vão ser do mesmo tamanho, ok? Então, esses foram os 4 tipos de frações que existem, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, para que outras pessoas também tenham a possibilidade de estar assistindo esse vídeo, tá? Aprendendo com essa aula. E eu espero vocês até o nosso próximo vídeo.